Tudo bem, gente? Estamos de volta para mais uma aula de redação. A gente está aí com o nosso curso completo de redação para o Enem. Nas outras aulas a gente viu o texto dissertativo e argumentativo, como que é corrigida a redação do Enem, o que tem que ter nesse texto, a ideia da sua opinião, sua tese, os seus argumentos e a proposta para que esse problema do tema da redação seja solucionado. A gente já falou das competências do Enem, da primeira e da segunda competência, e aí a gente agora vai falar da terceira. São 5 competências que o Enem utiliza para avaliar a redação. A primeira competência a gente viu que é a norma culta, gramática basicamente, saber escrever bem. Segunda competência é a mais pesada de todas, é 3 em 1, ela avalia se você entendeu o tema, se você utiliza as várias áreas do conhecimento, ou seja, utiliza outros conhecimentos, vários conhecimentos para falar sobre o tema, química, física, biologia, história, sociologia, filosofia, tem que trazer tudo isso para o tema, na competência 2, e ela também avalia se você produziu um texto dissertativo e argumentativo, e nada diferente disso. A competência 3, agora, ela é o que a gente pode resumir de coerência. Então, hoje nós vamos falar da competência 3 e também vamos aprender coerência textual. O que é a coerência textual? Vejam só, a competência 3 avalia se você sabe selecionar, organizar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tem que saber selecionar as informações, mas você vai selecionar de onde? Daqui de fora? Não, porque você vai selecionar quando você souber o tema. Você não pode selecionar antes de saber o tema. Existem até algumas informações que você pode selecionar antes de saber, que são tipo informações coringa, né? Tipo frases, citações de grandes pensadores que se encaixam em vários temas diferentes. Então isso você pode já gravar na sua cabeça e levar aqui dentro para usar lá na hora. Mas lá dentro, quando você descobre o tema, aí você vai ter que selecionar informações específicas do tema. E só pode selecionar daqui de dentro. Você não consegue acessar a internet para selecionar nada mais. Então tem que estar tudo aqui já. Então você vai selecionar lá dentro. E como que eu carrego para cá, para dentro da minha cabeça? Lendo, estudando, vendo as aulas, consumindo arte, lendo livro, vendo filme, série também serve. Tem que se informar, vendo notícias, é o mais importante de tudo, ver notícias. Tudo isso vai ter que entrar com você lá dentro do Enem, para estar tudo aqui dentro. Vai ter que selecionar as informações melhores que você tem aqui dentro, selecionar as melhores para o tema, relacionar essas informações de forma coerente, por isso que a 3 é a coerência. Tem que organizar de uma maneira também coerente, organizar essas informações, tem que interpretar e trazer os fatos, opiniões, argumentos, tudo isso tem que estar aqui dentro já. Maravilha? Então vamos lá. A competência 3, isso tudo está no manual de redação, tá? Que você já deve ter baixado, de tanto que eu estou falando, você tem que baixar esse manual aí, ler, eu estou trazendo exatamente o conteúdo que está dentro dele, tá bom? Baixa o manual e acompanha comigo aí. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto. Coerência. Para quem estuda aí isoladamente, para quem não está estudando para o Enem, mas está estudando redação para outra situação, é a coerência. Estamos falando aqui de coerência textual. Ou seja, da coerência e da plausibilidade. Ou seja, é possível, é verdade que você escreveu tem embasamento? Se sim, está coerente. Entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita. Você tem que planejar o seu texto. Não adianta só jogar as informações sem planejar. Uma informação pode não estar se comunicando com outra. Se não estiver comunicando, está incoerente. Não está coerente. Está faltando coerência. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Ou seja, a coerência depende dos argumentos que você vai utilizar, tem que estar conectados, da relação de sentido entre as partes desse texto. Essas partes têm que estar se comunicando de maneira coerente.
Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada. Tem gente que se arrisca a fazer a redação direto lá na folha oficial, sem fazer rascunho. Isso é um risco. Você tem que planejar antes. Se você faz direto, você pode correr o risco de seu texto estar faltando coerência, porque a coerência é exatamente isso. Planejar o texto para que as informações fiquem se comunicando, façam sentido entre si e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada, em uma ordem lógica. Tem que ser. Você pode jogar todas as informações no rascunho, depois você vai organizando elas. Isso é dar coerência ao seu texto, ok? Se você não organiza, deixou as informações soltas e elas não se comunicam, você selecionou as informações, uma informação qualquer. Seu texto não tem coerência também. Desenvolver os argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista. Tudo tem que ir em direção à defesa do seu ponto de vista, tá? E o próprio manual do Enem, que você já baixou e está lendo, ele traz a definição de coerência. O que é a coerência textual? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos prévios meus dos interlocutores, de quem está fazendo a redação, né, no caso, garantindo a construção do sentido, de acordo com as expectativas do leitor. A coerência está ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. As informações têm que estar lógicas, têm que fazer sentido, ok? O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas. Quem vai ler esse texto pode aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não sua opinião. Isso é coerência. Se o texto está bem coerente, ele pode mudar a cabeça de quem está lendo. Isso é normal. Se o texto não tem coerência, infelizmente quem está lendo vai ignorar, não aprendeu nada. E uma outra definição que eu trouxe aqui, ó, isso não está no manual, eu coloquei aqui. Coerência textual é a relação lógica entre as ideias. As ideias têm que estar logicamente relacionadas, pois essas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. A coerência de um texto inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, conhecimento de mundo, conhecimento que esses têm da língua que usam e de intertextualidade, textos que se comunicam. Texto coerente é aquele do qual é possível estabelecer sentido. O texto tem que fazer sentido e não tem que ter nenhum erro estrutural, de lógica, Quando eu falo de erro estrutural, eu falo de erro de lógica. Não é o erro gramatical, que é competência 1, tá? Vamos lá. Aqui, ó, interessante, ó. É o texto bem entendido, como um princípio de interpretabilidade. Um texto que pode ser facilmente entendido. Olha aí, vejam essas frases. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como que o país é tão rico e as crianças estão morrendo de fome? Eu sei que infelizmente existem essas notícias, né? Países ricos com crianças passando fome. Só que a frase não está bem construída, solta assim dessa forma, sem nenhum contexto. A frase está incoerente. Não dá para deixar essa frase do jeito que está. Eu tenho que melhorar essa frase. Mais uma. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 e 50 dólares, dependendo do país, e 10 a 100 dólares por cada exame. Está incoerente, sabe por quê? Porque olha só, como é que a matrícula aqui em cima está dizendo que é gratuita, matrícula gratuita, e lá embaixo está falando que a matrícula, ó, uma matrícula que vai ser paga 15 a 50 dólares e 10 a 100 dólares. A pessoa que escreveu isso, ela não colocou coerência, ela faltou coerência para essa frase.
Ela escreveu lá em cima e embaixo ela esqueceu o que tinha dito lá em cima. Está incoerente. Mais uma. Foram observadas as primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano, assinalou o diretor-geral adjunto da OMS, citando Reino Unido, o Japão e a Austrália, além do Chile, na América do Sul. Ué, lá em cima não falou que era fora do continente americano? Se era fora do continente americano, por que está falando do Chile, que é na América do Sul? Um erro de lógica, um erro estrutural aqui. Ou seja, erro de coerência. Ela não colocou coerência, está incoerente. O aviso amarelo é o segundo menos importante de uma escala de 4 níveis. 4 níveis. Face às temperaturas elevadas, a Direção-Geral de Saúde, DGS, colocou a cidade em alerta amarelo, nível intermediário de uma escala de 3. 3 e lá em cima, 4. Há um problema aqui. Lá em cima a pessoa falou 4, agora é 3. Tá errado. Falta coerência. Deu para entender? Isso é... Corrigindo esses problemas é aplicar coerência ao texto. E para que você não tenha esse tipo de problema, escrever uma informação em cima e embaixo você entrar em contradição, se contradizer, ser incoerente, você tem que planejar o texto, tem que fazer um projeto de texto. É o planejamento prévio, antes de escrever a redação, passar limpo, né? Antes de passar limpo, você tem que fazer o rascunho, planejar. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da sua tese, quais os momentos de introduzi-los no texto e qual a melhor ordem para apresentar esses argumentos no texto, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3, que fala da coerência, é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, um texto coerente, limpo, né? Aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Então, é basicamente isso, gente. A competência 3 vai medir a coerência do seu texto. Se não tem nenhum problema de coerência aí, de estrutura, de lógica, e se as informações estão se comunicando corretamente. E as dicas que o manual traz são essas, ó. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema. Você vai ler o tema e anotar as ideias que você vai ter na hora. E depois, selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Verifique também se as informações, fatos, opiniões e argumentos que você trouxe, colocou, anotou, são pertinentes ao tema. Se elas não forem pertinentes ao tema, tira. Se não fizer parte da discussão, tira. Coloca alguma coisa que seja pertinente. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio de maneira fácil. O que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto de texto. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Porque você pode correr o risco de, lá em cima você disse uma coisa e embaixo você disse outra coisa que anulou o que você disse em cima. Isso é um perigo. Você defendeu alguma ideia lá em cima e embaixo você escreveu outra coisa que, por acaso, contradisse o que você disse lá em cima. Entrou em contradição. Problema de coerência também. A competência 3 vai analisar isso. Também observe se o desenvolvimento do seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Não entre em contradição. Você vai defender uma ideia, defenda até o final com argumentos sólidos. Se você simplesmente tem uma opinião, mas não consegue achar argumentos para essa opinião sua, essa tese, aí o problema está na opinião. Será que você realmente tem razão? Está na hora de rever essa opinião? Você não acha argumentos para defender? Então, muito cuidado. Por isso que é difícil defender
temas como violência, não dá para defender esses temas. Violência, abuso, não dá para defender porque não existem argumentos para eles. Então você não pode defender algo sem ter argumentos sólidos, tá bom? E evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos, sem estar conectados dentro do texto, sem desenvolvimento, sem articulação com outras ideias apresentadas. Evite. Em resumo, a competência 3 pede que você apresente a tese de maneira clara e selecione os argumentos que sustentam essa tese, como a gente viu na aula passada, da competência 2. Que você tenha um encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, que não entrem em contradição, que não se choquem. Tem que ser coisas que se completam, sem repetições, porque a coerência também, ela tira as repetições desnecessárias. Ser coerente é não ser repetitivo. Se você já falou uma informação lá em cima, e ficou claro, não precisa repetir essa informação mais no texto, nunca mais. Porque aí, se você repete, você estará sendo incoerente também. Ou saltos temáticos. Você começa falando de um tema relacionado ao tema principal, mas aí nos próximos parágrafos você mudou totalmente, saltou de tema, foi muito longe. Isso também é um problema de coerência. Você tem que desenvolver as ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações. Trazer fatos, exemplos, notícias, dados, porcentagens, notícias que você trouxe de fora para o seu texto, de modo a justificar para o leitor o seu ponto de vista que você vai defender, tá? Então, a competência 3 é basicamente a coerência do seu texto e a organização dessas informações que você traz dentro da redação. E aqui está a tabela dos níveis da competência 3. Olha só o que diz o nível máximo, que é o nível que você vai focar, que você vai conseguir atingir. Para chegar no nível máximo, ganhar 200 pontos também na competência 3, você tem que apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada e também configurando autoria. O que significa isso? Você não ficou preso aos textos da redação que está lá como texto motivador. Se você pega esses textos e apenas lê esses textos e se baseia neles apenas, você não vai chegar ao nível máximo dessa competência. Então, para evitar isso, você tem que ler, se informar, estar informado das notícias aqui fora, tem que ter bastante repertório social, cultural, político e artístico para levar isso para a redação lá na hora. Tem que estar carregando aqui dentro. Eu sei que é difícil se você não sabe o tema. Por isso, eu indico que você consuma temas variados. Veja as notícias, consuma todas as áreas do conhecimento. Para quando chegar lá na hora, você vai ter bastante opção aqui para escolher. E assim você vai configurar a autoria. Por quê? Porque se você não precisa se basear nos textos que estão lá, se tudo que você escrever na redação veio da sua cabeça e está relacionado ao tema, é a prova de que você é o autor do texto. Agora, se você só ficou preso aos textos que estão lá como motivadores, infelizmente você não é o autor. Você apenas reescreveu com suas palavras o que você leu lá nos textos motivadores. Então não é mais nível 5, é nível 4 ou 3. Ó. O nível 4 diz que você vai mostrar indícios de autoria, ou seja, você trouxe muita coisa nova sobre o tema, mas mesmo assim ainda tem muita coisa que é previsível, que estava lá nos textos motivadores. O nível 3, 120 pontos apenas, mostra que você estava limitado aos argumentos dos textos motivadores e não soube organizar. O nível 4 e 5 você organizou e ainda é um pouco, trouxe coisa nova para sua redação.
Nível 3 significa que você só se baseou nos textos lá do Enem, que estão lá na prova, e ainda não organizou muito bem. Tá faltando um pouco de coerência. E o nível 2, 1 e 0 é pior ainda que isso. Tá? Então, leiam aí as propostas e pensem no planejamento textual de vocês para a redação. Coerência. Coerência textual é o que a gente viu aqui hoje nesta aula, e coerência textual é o que trata a competência 3 na redação do Enem. Próxima aula, vamos falar da competência 4.